Olha, o que você acha das universidades, principalmente as federais, as estaduais, Sim. aquelas que são tocadas pelo governo, como é que elas puderam, durante tantos anos, esse tempo atrás eu vi um pedaço do Washington, que era um personagem do Chico Anísio, Sim. há 30 anos atrás, que ele chegava em casa e já discutia com o pai e a mãe que ele era de esquerda, ele já vinha com o bonézinho vermelho, Sim, sim. aquela bolsinha do lado, camisa vermelha, em favor da revolução da Nicarágua, da Rússia, a favor de toda a América Latina que foi infestada de esquerdopatas. O porquê que as universidades são tão alinhadas com o comunismo? Bom, vamos lá, né? Essa pergunta ela é muito complexa e tem a ver com a pergunta anterior. Quando o modelo cubano de guerrilha ele se mostra aí ineficiente, né? Não foi possível copiá-lo para outros locais da América Latina, especialmente porque não tinha nenhum apoio popular. Sim. Essa era a questão fundamental e também porque começou a escassear um pouco o financiamento desses movimentos, né? Fadados ao fracasso. O que a esquerda brasileira faz? Ela adota uma outra cartilha, que é a cartilha gramsciana, da Revolução Cultural. Então, que as pessoas precisam saber quem é Antônio Gramsci. É um cara que eu estudei nessas últimas eleições, tem várias coisas na internet, tem livro desse cara, ele participou do Partido Comunista Italiano e ele é o guru da esquerda brasileira. Sim. Ele é o guru da esquerda brasileira, um bom petista, um bom psolista, um pedetista da rede, todo esse pessoal de esquerda, do PCdoB, eles levam em consideração como o guru deles o Gramsci, não é isso? O sonho do Gramsci era que a população se tornasse socialista sem saber. E como isso? Através, por meio, na verdade, da formação do que ele chamava de intelectuais orgânicos. Então, a ideia não era lutar pelas armas, mas sim pelas ideias, pelos livros. Então, ocupar posições no que o marxismo chamava de superestrutura, que é o que dá base, na verdade, sustentação ao governo. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando, inclusive, de religião. A gente está falando, né, a gente tem, por exemplo, a teologia da libertação na Igreja Católica. O Boff, Leonardo Boff aqui no Brasil, né? Muita influência da esquerda. Foi fundamental para dar capilaridade ao petismo na década de 80. A gente tem também as universidades e os grupos de mídia, né? E isso não necessariamente é uma coisa coordenada, mas são esforços aí de células distintas que acabam desembocando e criando aí essa hegemonia narrativa. Então, a consequência disso é o aparelhamento das universidades e conforme a esquerda vai chegando ao poder, né, com as eleições aí a partir de 1985 e tal, e que eles vão tendo um pouquinho mais de espaço, o regime militar também não cuidou dessa parte. Ele focou em economia, na manutenção da lei e da ordem, e relegou aí a cultura a segundo plano e ela foi dominada. Sim. Né? Inclusive então, o Olavo de Carvalho falou nessa entrevista com o Pedro Bial, né, que foi um grande erro do governo militar não ter cuidado das universidades e da mídia. Né? Sim. Aliás, né, o governo militar, que fez um grande trabalho para o Brasil, também errou em ter feito abertura política com a anistia política. Abertura política, ótimo, devia ser feito e talvez até ter feito mais rápido, mas tinha grandes células do comunismo no Brasil e vivíamos na época a Guerra Fria, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos, Cuba, Rússia, que dominava o mundo. Mas quando eles abriram a parte política e deixaram com a anistia política entrar toda aquela bagunça que saiu do Brasil, que foram os que tomaram o poder nos últimos anos no país. No Chile, o Pinochet fez uma limpa naquele país, né? E ele fez abertura política, mas não deixou ter anistia política. Né? A anistia política é que deixou o nosso país nessa situação que nós vivemos hoje. Se você tem gente que faz mal para o Brasil, que não gosta do Brasil, não tem que ficar no país, né?
Tem pessoas que pregam que Cuba é bom, prega que Venezuela é bom, prega que Coreia do Norte é bom. Por que não vão para lá? Por que não vão para lá? É isso que nós queremos, na verdade? Por que ficam tentando implantar aquilo que não dá certo lá no Brasil? Não é verdade? Sobre a questão da universidade, né, que foi o que motivou essa discussão, eu carrego uma culpa de ter sido aluno de uma universidade pública, a Universidade de São Paulo. Qual foi? A USP. Sou formado em Direito lá. E qual que é o problema? É que o que é a universidade pública no Brasil? Ele é um privilégio da elite pago pelo povo. No caso da USP, que não é uma universidade federal, estadual, isso fica ainda mais claro, porque a principal fonte de financiamento, 95%, vem do ICMS do povo paulista. Então o que acontece? O ICMS, você sabe, é o imposto sobre consumo, é o que te ferra. É um imposto que a gente chama de regressivo, porque ele porcentualmente representa uma fatia maior do orçamento popular. Então, você tem todos os consumidores, toda a camada mais pobre da população pagando a conta para os ricos estudarem de graça. Você é a favor ou contra universidades pagas pelo governo? Vou dizer o motivo disso. As pessoas acham que é muito bonito ganhar tudo de graça. Só que quem estuda, na grande maioria, nas universidades federais e estaduais pagas, não é o mais pobre. São os mais ricos. Sim, que possam... Tem um curso na USP, Luciano, que de cada 4 alunos, 3 vieram de escola particular. E falando... que eles se preparam mais, né? Sim, nós estamos discutindo isso. Nós somos a favor de uma escola de qualidade na base, de graça, básica, né? Então, primeiro, segundo grau, faça que nem na Alemanha, né? E não precisa ter universidade de graça. Se você dá a base para todo mundo igual, pode até ter, e aí você tem condições, agora é o seguinte, condições de subir na vida por aquilo que você aprendeu lá embaixo. E dar universidade através de um voucher privado, né? Para pobre, estudioso, competente, esforçado. Aí você dá um voucher para ele estudar próximo da casa dele, ficar junto com a família dele e não termos mais universidades federais que custam de 5 a 10 vezes mais cara do que a universidade privada. Por mim, privatizava tudo, vendia tudo. Eu sou contra qualquer coisa que o governo coloque a mão. Não tem dono. O que é do governo é a casa da mãe Joana. É a casa da mãe Joana. Não tem competência, não tem meritocracia. E se fosse para ter um sistema gradual, que a universidade pública fosse gratuita para quem não pode pagar. E jamais, por exemplo, em caso de curso de pós-graduação, de doutorado, isso é um tremendo absurdo. Manda gente para fora, pagando fortunas, além do cara estudar lá fora, o cara ganha bolsa lá e pessoas que podem. O meu filho tem que estudar, ele tem que pagar. Não é isso? O teu também tem que pagar. Você quando eu tiver, sim, né? Provavelmente. Eu também tenho que pagar. Agora, eu vejo gente estudando, aliás, né? Pode ficar 9 anos na faculdade, ou seja, se é 5 anos, o cara pode ficar 9 anos. Não, rodou, paga, né? Agora o cara vai lá para fumar maconha, né? Vai lá para ir pro DCE, vai lá para ir para a Uni, não tem pressa para se formar, não é verdade? Verdade. Vão lá para pichar a universidade, e aí tá tudo errado. Você está falando dos costumes, aí quando a gente joga nos números é chocante também. Aqui no Brasil, você pegar o Fundeb, né, o valor da educação básica por aluno é na faixa de R$3.000. Sabe qual que é a média de custo por estudante no ensino superior? É R$38.000. Olha a diferença. Tem universidade federal que o aluno custa R$80.000 por ano. Isso é um tremendo absurdo, é uma inversão de valores, né? E para ter aquela situação, como o jornalista, o J.R. Guzzo contou para mim, ele falou: Caio, tem universidade federal que ensina, que tem uma cadeira lá de afromatemática, que é isso? Gênero, ideologia de gênero. Vou dizer para você, meu pai é operário, minha mãe é operário, eu fui operário, eu pagava a faculdade, não tinha o dinheiro para pagar o ônibus, aí meu pai ajudava um pouco, minha mãe ajudava um pouco, no final ficavam os 3 sem dinheiro, né? 3 sem dinheiro, eu, meu pai, minha mãe, e me virei. Agora, o cara é rico, milionário, estuda nas melhores escolas, aí pega o teu lugar, pega o lugar do pobre, aí o pai dele paga carro, o pai dele dá dinheiro, o pai dele tem apartamento e estuda numa universidade estadual ou federal de graça. Você acha certo isso? Você confirma isso? Você
compactua com isso. E aí a esquerda ficava dizendo, não, o Lula e a Dilma foram os presidentes que mais fizeram Universidade Federal. Sabe para quê? É para doutrinar, eles fazem universidades federais para doutrinar os jovens para serem comunistas e socialistas. Esse é o motivo. O maior objetivo de você ter um ensino superior ou educação em geral é você qualificar a pessoa para o mercado de trabalho. Sim. Se o PT tivesse feito um trabalho efetivo, a gente e não teria empreendedorismo. Empreendedorismo. A gente não teria o recorde de desemprego que foi no final do governo Dilma. Então, assim, é um grande contrassenso. E para mim, Luciano, de verdade, eu sei que a gente está chegando no final aqui, é um orgulho, sabe? A gente estava caminhando com o Luciano e ver as pessoas na rua, os empreendedores, né, donos de pequenas lojas, pequenos estabelecimentos comerciais, vindo abraçar o Luciano. É uma honra estar com um cara que representa aí essa categoria que tem levado o governo nas costas. Essa é a verdade. Sim. Então, cara, muito legal. Obrigado. Olha, foi a primeira entrevista pro meu canal do YouTube. Como é que é o negócio? Você tem que clicar no sininho. Quem quer me seguir aí, pra gente de repente fazer umas entrevistas com pessoas interessantes, como o Caio Coppola, e você receber essas entrevistas, clica no sininho, se inscreve no canal. Inscreve no canal. E deixa o joinha, né? Deixa o joinha se gostou. Ok, pessoal? Vamos juntos mudar esse país com pessoas inteligentes que querem abrir a cabeça do brasileiro para que nas próximas eleições você vote nas pessoas que querem o melhor para o Brasil. Eu tenho falado muito, Caio, que nós precisamos de pessoas dedicadas na política e sejam ativistas políticos sem ter interesse. Sim. Eu não quero um emprego público, eu não quero nada para minha empresa, eu não quero nada para mim, né? Nós queremos mudar o Brasil. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima.